A gente se acostumou a viver os dias acreditando erroneamente que o tempo vem de uma fonte inesgotável e que sempre vai existir muito mais à nossa disposição. Só que não. O tempo é elemento de um fluir constante, uma correnteza que arrasta sem pedir licença, sem precisar da nossa permissão e principalmente sem que a gente perceba. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um filme que, apesar de ser uma produção de 2021, chegou só há alguns dias aí no catálogo da Netflix. Dirigido pelo indiano naturalizado americano M. Night Shyamalan, nosso tema de hoje é o filme Tempo. Fala galera do bem, Ludi Simões sou eu. E antes da gente começar a falar sobre o filme, eu queria te pedir aquele carinho que é de graça pra você, faz um bem enorme pra sua pele e faz toda a diferença pra mim. Dá um like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as novidades que estão sempre pintando por aqui. Do mesmo jeito que ele já tinha experimentado em Fim dos Tempos, o Shyamalan, dessa vez se baseando na HQ Castelo de Areia, do Pierre Oscar Levy e do Frederick Peters, joga com a ideia de que existe uma luta velada entre a natureza e os personagens que ele coloca na tela, numa trama onde 3 famílias resolvem se hospedar num resort e se encontram numa praia paradisíaca, de uma ilha quase desabitada, e lá a gente descobre que o processo de envelhecimento ali ocorre de uma maneira muito mais rápida, tipo assim, 1 ano para cada 10 minutos. Nenhum deles descobre a razão para tudo isso e para muitos deles nem dá tempo. E um detalhe, eles não conseguem retornar pelo caminho que chegaram e muito menos escapar pelo mar. Aos poucos, esse elenco aí de uns 10, 12 atores mais ou menos, que chegou na praia, vai encolhendo ao ponto de quase ter que acabar o filme por falta de personagem. Até que chega a hora da virada, que nem chega a ser um plot twist, sabe? Porque era uma possibilidade assim bem inviável. Mas eu confesso que eu fiquei na dúvida se iria rolar daquela forma ou não. Acabou rolando. Característica marcante na filmografia do Shyamalan, ele sempre cria universos particulares, assim, microcosmos, para contar as histórias dele. Foi assim com a vila, do filme A Vila, o asilo que a gente viu em vidro, e aquela fazenda super estranha de Sinais, sempre colocando a natureza como o antagonista, em alguns filmes numa escala menor, e em outros, como O Fim dos Tempos, por exemplo, de uma forma bem mais explícita. Em Tempo, a natureza é pintada de uma maneira bem cruel, bem impiedosa, e não dá explicações, ela só age. Ela modifica as pessoas, não só pelo fato de fazê-las envelhecer mais rapidamente, sabe? Ela coloca todos eles em constante confronto de ideias, de vivências, vai acirrando disputas, vai causando estragos, que se a gente for analisar friamente, nada mais são do que aquilo tudo que a gente experimenta no nosso dia a dia e a gente nem percebe, sabe? É óbvio que por trás de toda essa cortina de fumaça ficcional existe uma denúncia grave que se sobressai a todas as outras. Um grito de alerta que deveria fazer um sentido muito maior do que simplesmente dizer gostei ou não gostei do filme, sabe? O Shyamalan ele mete o dedo na ferida da zilionária indústria farmacêutica, que é a verdadeira dona do mundo. Na trama, executivos super gananciosos utilizam seres humanos para testar medicamentos em pesquisas sem a menor ética, com a maior desfaçatez do mundo e principalmente sem a menor perspectiva de punição. Bem mundo real mesmo, Há muito dinheiro envolvido e há muito poder sustentando esse castelo, Fica até difícil a gente dimensionar a base sólida que essa indústria possui quando o assunto é tomar decisões, impor políticas, definir governos, comprar pessoas, mandar e desmandar, enfim. Mas esse aí não é o assunto do vídeo. O filme do Shyamalan é denso ao mesmo tempo em que nos brinda com uma fotografia deslumbrante. Tudo é extremamente solar e até mesmo as cenas em que se passam à noite, elas são filmadas de uma forma que não tenta assustar, sabe, provocar medo. É tudo feito para despertar reflexão. Gael Garcia Bernal, um ator do qual eu gosto bastante, ele aqui parece um pouco deslocado, sabe? O personagem que ele defende tem um final muito pouco honroso. Mas, novamente, eu acredito que isso não passou de um péssimo aproveitamento de uma premissa muito boa, até porque o Bernal é um ator experimentadíssimo e que dispensa comentários. E no velho estilo Alfred Hitchcock, o Shyamalan entra em cena aqui interpretando o motorista da van, que transporta os personagens até a praia, e também o observador, que fica ali de longe, acompanhando o desenrolar dos acontecimentos daquele grupinho desafortunado. Ele costuma fazer isso, ele costuma entrar em cena em todos os filmes que ele dirige. O filme tem problemas de roteiro? Tem. Algumas situações, como uma gravidez, por exemplo, que surge do nada e desemboca em nada, sabe? As mudanças de humor de certos personagens, tudo isso poderia ter sido muito melhor resolvido, já que a premissa é boa.
Sabe, os surtos psicóticos do personagem do Rufus Sewell também me parecem frutos de gatilhos que foram disparados aleatoriamente. Do nada o cara resolve surtar e pum, surtei. E aí a narrativa acaba se atropelando, sabe, em soluções muito rápidas, e isso acaba não combinando, no final das contas, com a própria essência da trama, que quer brincar com essa questão da passagem acelerada do tempo. E aí eu fico pensando se uma minissérie, sabe, de uns 4 episódios, de repente, não teria sido uma solução melhor para esse produto. Porque talvez, né, com um pouco mais de tempo de tela, o Shyamalan tivesse tido a oportunidade de explorar melhor o potencial dessa história que ele tinha em mãos. E era uma grande história, uma história que poderia render pra caramba. Eu sei que é muito fácil, sabe, estando do lado de cá, criticar o trabalho alheio. E o grande público não sabe da metade das amarras que existem por trás dessas engrenagens todas da indústria cinematográfica. Nem sempre a vontade do diretor é soberana e isso pode sim influenciar negativamente no produto final. E é aí que se esconde a maior covardia que existe no audiovisual. Sabe? Se o produto é um sucesso, os louros são coletivos. Se o resultado é uma bosta, a culpa recai única e exclusivamente no colo do diretor. Felizmente, né, o Shyamalan é um diretor que já tem uma reputação sólida. Às vezes erra, é claro, e quando erra, erra feio. Mas tem muito mais acerto na filmografia dele e ele tem todo o meu respeito. Mesmo o diretor de O Sexto Sentido e da trilogia Corpo Fechado, Fragmentado e Vidro, aqui ele quis brincar com o tempo e nos confrontar com algumas escolhas que deveriam estar nas nossas mãos. Afinal, ainda que a gente não perceba, a gente é senhor dos nossos próprios tempos. Esse filme tratou da passagem de tempo como alguma coisa que beira a catástrofe. E não deixa de ser, sabe? No fundo não deixa de ser, porque a gente tem o péssimo costume de deixar tudo para depois. Só que chega um instante em que a gente se depara com a potência colossal do tempo. E é aí o momento de ansiar por recuperar aquilo que se perdeu. Por reviver momentos que escorreram pelo ralo, sabe? Aí a gente percebe que o tempo não retrocede e que não está nem aí para as nossas vontades. Ele é autossuficiente, ele é autoritário, ele é implacável e segue o curso dele com uma indiferença soberana, sabe? Atropelando com prazer cada um dos nossos desejos, cada um dos nossos lamentos. O relógio, a partir daí, ele começa a soar mais alto, sabe? Ele vai ecoando os momentos que não podem ser mais recuperados, sabe? As oportunidades que se dissiparam, que se perderam, foram feito poeira no vento, não tem mais jeito. A gente não tem controle nenhum sobre a velocidade nem sobre a intensidade do tempo, porque ele é apenas um presente diário que a gente insiste em deixar na gaveta. Sabe? É um vórtice temporal impossível de ser represado, de ser detido, de ser canalizado. O tempo ele flui, sabe? Ele vai, feito um rio silencioso, levando a gente com ele, a gente não percebe, sabe? A gente não percebe essa essência fugaz e perigosa do tempo. E nessa dança efêmera, que a gente sempre nota, sabe, que o tempo é um sopro delicado, é uma canção que não espera a atenção de quem vive mergulhado na correria do dia a dia, nas preocupações incessantes que roubam a visão do tempo que escorre entre os dedos. Sabe, à medida que a gente vai envelhecendo, a consciência dessa nossa finitude, ela nos visita como um toque suave da realidade. É como se o tempo, que antes, né, era ignorado, decidisse revelar essa natureza implacável. E nessa busca frenética por alguma coisa que a gente sequer consegue definir, é que a gente percebe que o tempo voa tão rápido que mal a gente tem tempo de perceber que está fugindo de nós, entendeu? Só que mesmo diante desse fluxo incontrolável, a gente pode escolher o ritmo da dança. Dá para encontrar a calmaria, sabe? A pausa necessária para apreciar esse espetáculo que é ver a vida passar. É possível transformar toda essa urgência em contemplação, a pressa em apreciação, sabe? E assim o caminho feliz se desenha nessa arte de viver a poesia que é o momento presente, sabe? Valorizando cada batida do relógio, cada raio de sol que ilumina essa passagem do tempo. Porque no fim a verdadeira riqueza não está na quantidade de tempo que a gente tem, porque isso ninguém sabe? Mas sim na qualidade com que a gente decide preencher esse tempo. Talvez para nós faça até mais sentido do que para o próprio diretor, que batizou o filme dele de Old, né, o velho em inglês. Na verdade, tempo é o que se perde de mais precioso e que deveria, de repente, ser mais valorizado do que a água, do que o ar, porque esse é irrecuperável e é soberano o suficiente para olhar bem dentro dos teus olhos e, sem dizer uma palavra, mandar você se sabe? Porque quem manda é ele e ponto. A gente brinca com o tempo sem perceber que o brinquedo somos nós. A gente passa o tempo sem saber que quem está passando somos nós. Sabe? Ele joga a gente de lá para cá feito bonecos de pano e a gente nem se dá conta. A gente acredita que está tirando uma com a cara dele e no final é ele que mostra para a gente que estava pilotando a nave o tempo todo. Porque ele é o tempo e nós não somos ninguém. Quer um conselho? Aliás, quer saber o que eu gostaria que dissesse olhando bem dentro do meu olho?
Aproveita melhor o teu tempo, Lude. Larga de ser otário. Para de dar tanta importância a gente que não importa. Para de dar tanta atenção a coisas que não merecem. Nada disso vai fazer sentido e nem diferença quando o teu tempo se esgotar. E aí não vai ter valido a pena, cara, sabe? E não vai ter mais nada que você possa fazer para reverter isso. Não desperdice as horas do seu dia enquanto isso é possível. Ame mais, sorria mais, brinque mais, se leve menos a sério, se cobre menos. Resumindo, aproveita enquanto você tem tempo. E se você curtiu esse vídeo, não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e a gente se vê no próximo set. Corta!